Você sabia que um simples erro de pronúncia pode causar um erro de estrutura e Cal 3 ou até mesmo impedir de uma nota 5 acontecer? Pois é, e esse é um dos erros mais comuns que eu vejo nos relatórios de avaliação quando eu estou aplicando as provas. Mas e se eu te falar que tem um outro erro que é quase que um Cal 3 instantâneo? Fica tranquilo que nesse vídeo eu vou explicar exatamente o que você precisa fazer para que você não cometa esses erros na parte 2 e na parte 3 da prova, onde você vai usar o Reported Speech. E o mais importante é que você entenda de uma vez por todas o que é o Reported Speech. Mas até o final dessa aula você já vai estar Master 5 faixas de Reported Speech. Sou Benjamin do aviationenglish.com.br e Cal 6 e nativo da língua inglesa e atualmente estou piloto de linha aérea e desde 2013 eu preparo os pilotos para a prova ICAO. E nessa aula eu compartilho um resumo preciso do que você precisa ter em mente para o Reported Speech, independente se o seu objetivo é o 4, o 5 ou 6. Se você disser The Pilot's Request Priority Landing na hora de reportar um áudio na parte 3, você está fazendo um erro de Cal 3. E no outro exemplo, se você diz The Controller Asked Me to Confirm, você também está usando o presente, dizendo o contador me pergunta para confirmar e não me perguntou, que é a maneira correta, já que você tem que usar o passado simples no Reported Speech. Agora eu vou mostrar alguns casos de fichas de avaliação dos examinadores credenciados em que essas penalidades aconteceram causando um ICAO 3 e um outro caso que impediu uma nota 5. Esse aqui é um caso que a gente tem 3 erros globais de estrutura, 3 erros graves de estrutura que aconteceram porque o candidato acabou colocando os verbos no presente, ou seja, a intenção era talvez dizer requested, rejected, asked, usar o ED, usar o Reported Speech, mas não foi pronunciado. Nesse outro caso aqui, a gente tem a CB Cloud came and stopped over the airdrome. Aqui faltando o ED. Ou seja, esse aqui não é um erro de Reported Speech, mas ele é justamente a pronúncia de ED, que inclusive um dos próximos vídeos que eu vou lançar no canal vai ser justamente sobre a pronúncia de ED. E esse aluno acabou tendo essa penalização em estrutura, com essas evidências negativas, nivelando por baixo em estrutura, mesmo com vocabulário e fluência dentro do nível 5. Quem é aluno do curso sabe muito bem quando eu falo sobre os 3 memory items do Reported Speech que a gente usa lá na parte 3 e na parte 2 e que eu ensino lá na aula da parte 3 no treinamento. E o segundo memory item, que eu brinco que é o mais importante de todos, é justamente você colocar os verbos no passado e enfatizar bem o ED. Ou seja, o verbo tem que estar no passado simples. O que acontece é que com verbos como request e ask, muitas vezes o candidato não pronuncia o ED, que na verdade é um erro de pronúncia, só que esse erro de pronúncia afeta a estrutura, já que a palavra ask e request existem, só que elas estão no presente simples, como The Pilot's Request Priority Landing ou The Controller Asked Me to Confirm. Mas vamos entender melhor como funciona o Reported Speech e o que a ANAC espera da gente para a gente responder na prova usando o próprio material da ANAC, respondendo para um ICAO 4 e um ICAO 5. Mas, aliás, o que é o Reported Speech? No português, a gente chama isso de voz indireta, ou seja, é a gramática que a gente usa para quando a gente narra algo a alguém, ou seja, alguma coisa que já aconteceu. Por exemplo, eu estou voando e meu copiloto saiu da frequência e vai entrar em contato com a empresa enquanto eu estou falando com o controle. Aí o controlador me diz, ANAC 123, Recife impraticável, mantenha 3.500 pés no Romeo Fox 011 para esperas. Que inclusive aconteceu 3 dias atrás porque teve segregação de pista aqui em Recife. Aí eu cotejo normalmente e daqui a pouco o meu colega ele volta para a frequência 1, que a gente está interagindo com o controlador, e me pergunta, o que aconteceu? Eu respondo para ele, o controlador nos disse para manter 3.500 pés no Romeo Fox 011 porque a pista está impraticável. Ou seja, eu expliquei para ele o que aconteceu. E na parte 2 da prova, você tem que explicar para o examinador o que aconteceu naquela comunicação. E na parte 3, você tem que escutar o áudio e reportar para o examinador o que você entendeu daquele áudio. E um segredo aqui da parte 2 é que todas as situações, das 55 situações disponíveis no database da prova, na parte 2 da prova, você vai ter a pergunta What did the controller say? Ou seja, a gente tem que explicar para o examinador o que aconteceu naquela comunicação, já que o examinador não estava ouvindo aquela interação que a gente teve com o controlador. E quando a gente reporta, a gente vai usar o passado simples, já que essa é uma pergunta no passado simples. E aqui nós temos 2 exemplos que eu tirei do mock test da ANAC, que são exemplos exatamente no formato e padrão da prova. Essa é como se fosse a 12ª prova do database atual, que eu já
falei em outro vídeo que é o mesmo database, só que hoje a prova ela é formada de maneira aleatória, mas que tem exatamente essa estrutura padrão em todas as situações, ou seja, sempre vai ter uma pergunta sem exceção. Às vezes ela vem no começo, às vezes ela vem depois. E essa estrutura que eu vou mostrar aqui é exatamente a mesma estrutura que eu ensino desde 2013 e sempre funcionou para o ICAL 4 e para o ICAL 5, já que é o que a própria ANAC espera de você na hora da resposta. Então a gente diz: The controller asked me if I and the ATC told me to. O erro de estrutura que acontece aqui é quando você diz ask, ou seja, você deixou o verbo no presente. Então enfatize muito bem o asked. E a segunda frase que a gente usa aqui, o told me to, é uma frase mágica, já que ela serve para qualquer tipo de situação e tudo que você ouvir dentro do áudio, sejam instruções ou informações. Então, só fazendo uma pequena análise no áudio, olha aqui, ó. ANAC 123, Milan Radar. Confirm your captain is incapacitated. Proceed direct to Saruno VOR and descend to 3,000 feet. Ou seja, o controlador pergunta se o comandante está incapacitado e depois dá algumas instruções. Nesse caso, a resposta fica: The controller asked me if my captain was incapacitated, and the ATC told me to proceed direct to the VOR and descend to 3,000 feet. Ou seja, uma estrutura simples e objetiva que funciona com qualquer situação da prova e que eu ensino há mais de 12 anos. E essa estrutura contempla justamente a pergunta e as instruções que você escutar lá no áudio da parte 2, no segundo áudio. Lembrando que isso é sempre no segundo áudio e não primeiro. No segundo exemplo, a gente tem ANAC 123, maintain present altitude, there is no traffic in this sector. Confirm you have unreliable altimeter indications. Nesse caso, você vai perceber que a pergunta ela veio depois das instruções. Mas não tem problema nenhum, já que as ordens dos fatores não alteram o produto. Eu posso pensar pela lógica 2 mais 1 é 3, mas 1 mais 2 tem exatamente o mesmo resultado. Ou seja, nesse caso a resposta fica: The controller told me to maintain present altitude and there was no traffic in that sector. And the ATC asked me if I had unreliable altimeter indications. Na minha prova, ainda como exemplo, caiu essa situação aqui, ó. Confirm you had a wind shear on short final. Ou seja, só tinha uma pergunta, então é só você responder. The controller asked me if I had a wind shear on short final. O told me é uma frase mágica, já que você não precisa se preocupar com a pronúncia de ED e ele contempla tudo que você ouvir dentro do áudio. E você reduz pela metade a chance de você dizer informed ou instructed sem a pronúncia de ED, que são já verbos que eu vou usar se for um 5 garantido ou um ICAL 6. E o told me to vai ser usado da mesma maneira na parte 3, só dizendo told the pilots, como eu vou apresentar daqui a pouquinho. Eu vou abrir o jogo que dá para usar o verbo said, mas o verbo said é um verbo diferente de todos os outros verbos, porque, por exemplo, você diz The controller asked me to confirm if I lost engine number 2, the controller told me to maintain position, the controller instructed me to climb to 6,000 feet, mas você tem que dizer The controller said to maintain 6,000 feet. E se você usar o said for me, por exemplo, ou usar o said da maneira incorreta, você também está gerando um erro grave de estrutura. Nesse caso aqui também é uma penalidade de CAL 3 em estrutura. Foi o resultado final dessa prova, que no caso ele disse My instructor said for me. E é muito estranho, até como nativo, você usar o said, pelo menos para a prova de proficiência, para a prova ICAL. Não tem problema nenhum você usar o said. Aliás, eu uso o said no dia a dia com minha esposa, que é suíça, e com meu pai, que é inglês. Mas quando você pensa em teste de proficiência, é muito estranho. Você se sente um peixe fora da água usando o said. Até porque na parte 2 e na parte 3, você diz ao examinador o que foi dito a você. The controller told me. The controller told the pilot, na parte 3. Ou seja, nós temos o sujeito, o verbo e o receptor da mensagem. E sim, faz sentido. O said significa falou. Falou o que, miséria? Agora o told me já significa me disse. E fica muito mais suave de usar e de entender. Pode ser que eu esteja ficando velho também, porque eu sempre tive esse preconceito com o said na prova. Então, se você disser algo do tipo The controller said for me to maintain position, você está fazendo um erro de nível 3. Então, esqueça a desgrama de verbo. O segredo do reported speech é você usar o que eu chamo de 3 memory items do reported speech, ou seja, os itens de memória que você tem que executar, como quando a gente tem uma wind shear, a gente tem uma série de ações a serem executadas de memória. Então, qual é o primeiro memory item? É você fazer a troca do sujeito. Se você escutar I ou we, você fala they ou the pilots.
Pode falar he ou she também, mas não tem necessidade nenhuma. E o segundo e mais importante memory item é você colocar os verbos no passado. Ou seja, quando você tiver um verbo regular, você enfatiza a pronúncia de ed ou como ele é lá na segunda coluna, se for, por exemplo, o verbo lose, que fica lost. E você vai ajustar o possessivo, ou seja, quando você escuta my or our, você vai reportar their. Pode falar his or her também, não tem problema, tá? Aqui é só para simplificar e fazer a maneira mais fácil possível, garantindo a nota. Aqui a gente tem um exemplo do mock test da ANAC que a gente vai usar, que é o seguinte. Dubai Control Emirates 075, I had a tail strike during takeoff. We need to climb to the minimum safe altitude in order to check our systems before returning. Esses pontinhos aqui, lembrando, são os pontos de compreensão que você ganha lá na prova quando você faz o reported speech e reporta aquele trecho da pontuação, que é a mesma coisa lá na parte 2 da prova. E baseado nisso, o examinador vai fazer a tua nota de compreensão. Mas isso eu explico também detalhadamente lá na aula da parte 2 do Interacting essa parte e na aula da parte 3 do treinamento. Então, nesse caso aqui, a gente sempre vai reportar dessa maneira. I understood that the pilots had a tail strike during takeoff. Ou seja, eu começo ali com o I understood that the pilots. Se for um caso de um controlador falando com o piloto, você vai falar I understood that the controller. E vai reportar o que aconteceu. E veja que o verbo está no passado. Garantir o reported speech. E aí a gente fala the pilots had a tail strike, só confirmando o verbo no passado. E continua. They needed, ou seja, eles precisavam subir para o minimum safe altitude, a altitude mínima de setor, para realizar os checklists in order to check their systems before returning. No próximo slide a gente vai ver como a gente faz o reported speech aplicando os 3 memory items para reportar situações lá na prova, usando esses exemplos. Ou seja, quando a gente escuta we have smoke on board, nós temos fumaça a bordo, a gente vai reportar eles tinham fumaça a bordo. They had smoke on board. Isto é, o verbo no presente a gente joga no passado e troca aqui o sujeito. Não tem nenhuma necessidade de você usar they had a bird strike porque não faz sentido. Eles tinham tido um bird strike. Essa questão do past perfect existe, mas para a prova ICAL ela não é exigida nem para o ICAL 4 nem para o ICAL 5. Na minha prova do 6 eu usei uma vez só, mas aí tudo bem. Aí seria o objetivo ICAL 5 plus 6, desde que seja usado de maneira adequada onde o contexto se aplique. Agora, quando a gente tem um present perfect, aí sim, naturalmente, isso aqui, pelos memory items, você já vai jogar had e vai ficar they had rejected takeoff, ou seja, eles tinham rejeitado a decolagem. E nesse caso, sim, cabe um past perfect, porque nesse caso você teve algo que aconteceu antes da rejeição da decolagem. Por exemplo, o avião está decolando, bateu num pássaro e aí rejeitou a decolagem. Algo aconteceu antes da rejeição e aí sim nós temos um past perfect. Que é uma dica, usa o passado simples e seja feliz. E esquece que eu estou te falando de past perfect. Quando você escuta we lost our engine number 2, você pode falar they lost their engine number 2, mas se você quer uma dica para você simplificar a tua vida, é só dizer they lost the engine number 2. Um outro erro global clássico que a gente percebe aqui é quando o candidato escuta we will proceed to the alternate e o candidato reporta they will proceed to the alternate, mantendo o futuro. Não faz sentido você usar o futuro numa situação que já aconteceu. A gente tem que usar o would. Esse sim é um erro grave, ou seja, uma das penalidades que causam uma nota 3. Agora, na parte do controlador, olha como fica. Primeiro vamos entender o que o controlador disse para os pilotos. Emirates 075, Roger. Climb to 4,000 feet, maintain radial 120, callback for vectors to return. Ou seja, nós temos 3 pontos nesse áudio e o call sign e o Roger, eles não são pontos compulsórios, isso eu explico lá na aula, mas aqui é só você observar que ele está fora dos brackets, ele está fora dos colchetes. E a gente quer reportar o que vale ponto. Então, nessa resposta vai ficar The controller told the pilots to climb to 4,000 feet, maintain radial 120 and call back for vectors to return. Tá lá a frasezinha mágica The controller told the pilots. Use a estrutura simples e objetiva e seja feliz. Não precisa se preocupar com o nome do controlador, muito menos o call sign. Easy peasy, lemon squeezy. E tudo bem, você não precisa fazer nenhuma aula para você saber como faz o reported speech. É só você pegar essa aula, assistir de novo aí 1 ou 2 vezes,
anotar as estruturas que eu passo e pegar os materiais que estão aí na internet disponíveis. Todo mundo tem material nos grupos de WhatsApp de aviação e é só praticar os exercícios usando essa estrutura. Inclusive, o mínimo que você deve fazer é baixar o manual de candidatos no site da ANAC e o mock test disponível. É só colocar no Google SDEA ANAC e já vai aparecer todos os materiais. Mas agora, se você quer ter um material justo, que tenha todos os exercícios que recriam o database das 11 provas que existem hoje em dia, com respostas respondidas para ICAO 4, 5 e 6 lá no site, você pode entrar no nosso site que está na descrição do vídeo e conhecer mais sobre os nossos treinamentos. Mas se você só quiser tirar dúvida com a gente ou comigo, é só você entrar lá no site e entrar na área de contato, clicar em contato que vai redirecionar o WhatsApp para você entrar em contato direto comigo. E esse trabalho me contenta porque aqui eu tenho a oportunidade de compartilhar conhecimento. E conhecimento é para ser compartilhado, sem pano preto. E é compartilhando esse tipo de informação que está dentro do meu conhecimento que eu contribuo para uma aviação mais segura, com a melhoria da proficiência linguística e reconhecendo os nossos erros para que a gente possa corrigir e acertar e melhorar. Eu sempre digo que ICAO é uma exigência sobre a segurança na aviação. Já teve acidente aeronáutico que aconteceu por causa de uma preposição. Se você pesquisar o acidente do Guantanamo Bay, você vai ver que essa tripulação de 3 tripulantes no cockpit, Captain, Co-Pilot e Flight Engineer, 3 americanos, entraram voando no morro quando o controlador disse "Descend to 400 feet", em que, na verdade, o controlador queria ter dito "Descend and maintain 2,400 feet". E você vê que nem nós nativos escapamos de mitigar erros que estamos sujeitos. E fique à vontade para qualquer crítica e sugestão aqui nos comentários do que você gostaria de ver aqui no canal e, inclusive, do que a gente pode melhorar. E até a próxima!